Certamente você já passou alguma vez, e talvez até recentemente tenha passado, pela rodovia Ayrton Senna. Uma professora chamada Luciene Gomes estava trafegando pela rodovia Ayrton Senna quando o seu carro foi atingido por uma pedra. Imagine o susto em ter o carro alvejado por uma pedra. Ela trabalha numa escola em Mogi das Cruzes e no dia seguinte ao trabalho, naquele dia ela não pôde comparecer ao trabalho, mas no dia seguinte foi trabalhar e ela lembrou-se de um aluno que mora numa favela nas imediações da rodovia. Chamou o aluno para conversar e perguntou para o menino, naquela época um menino, o que é que você estava fazendo ontem? E o menino, sorridente, disse, eu estava na beira da rodovia jogando pedra nos carros que passavam. E aí ela disse para ele, você acertou o meu carro. Imagine o constrangimento. Mas ela é professora de educação física. E ela teve a seguinte ideia, propôs para o menino, por que você não começa a praticar arremesso de dardos? Não nos carros, obviamente, né? E o menino aceitou. E esse menino fez tal progresso nessa modalidade esportiva que compôs o time brasileiro na Olimpíada, participando como arremessador de dardos. Que coisa incrível! Aquela professora, Luciene, viu a oportunidade de ajudar um menino que vivia às margens da rodovia, às margens das oportunidades de uma vida melhor. O mais surpreendente nessa história, para mim, é a capacidade dessa professora de enxergar numa adversidade, enxergar num prejuízo, enxergar até numa ameaça à sua vida, uma oportunidade de auxiliar e transformar a vida de um menino, como ela fez por meio desse convite para que ele passasse a dedicar-se a essa modalidade esportiva. O nosso tema nesse mês de aniversário é Reino e Igreja, encontros e desencontros. O reino é o governo de Deus sobre o mundo todo, sobre todas as áreas da vida, sobre todas as áreas da sociedade. A igreja, por sua vez, é um sinal do reino de Deus, ou seja, do domínio de Deus, do governo de Deus sobre a humanidade. E se pressupõe que a igreja seja obediente à voz de Deus. Entretanto, muitas vezes a experiência histórica é que as igrejas cristãs se desviam, intencionalmente ou sem a intenção de fazê-lo, mas se desviam do cumprimento, se desviam da obediência à vontade de Deus que é revelada. E quando isso acontece, há desencontro. Há desencontro entre a igreja e o reino de Deus. A igreja deixa de ser o sinal visível, deixa de apontar para o reino de Deus, para o domínio, para a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. Mas quando a igreja está sintonizada com a vontade de Deus, quando a igreja busca a compreensão da vontade de Deus e a obediência à vontade de Deus, ela é sim sinal do reino de Deus, promotora dos valores presentes no reino de Deus, e as pessoas quando olham para a igreja veem algo do reino de Deus presente entre os seres humanos. O modo mais vívido de mostrar esse encontro entre reino e igreja, ou esse desencontro entre eles, não é exatamente a observação do culto, a observação da adoração que se presta num templo, como nós fazemos nesta manhã. Mas talvez a melhor forma de perceber esse encontro ou esse desencontro entre igreja e reino seja observar o lugar que o próximo ocupa na vida daqueles que professam a sua fé em Deus, na vida daqueles que adoram a Deus. O reino de Deus é um reino de amor e é um reino de vida em abundância.
uma vida que é sacramento do reino, ou seja, que é um sinal do reino, que sinaliza a presença do reino, uma vida de amor a Deus que se evidencia no cuidado ao próximo, sem a inclusão do próximo, sem a consideração do próximo e de seu bem-estar na nossa vida. A nossa vida poderá até ser uma vida respeitável, poderá ser uma vida decente, poderá ser uma vida correta para os padrões da nossa sociedade, mas esta vida não será um sinal do reino de Deus. As pessoas não verão a manifestação de Deus na nossa vida. Se quisermos que a nossa vida e que a vida da nossa igreja, desta igreja, seja um sinal da presença de Deus no mundo, não será suficiente cuidar de si, não será suficiente cumprir as suas responsabilidades, cuidar dos próprios interesses, mas se nós quisermos que a luz do reino brilhe entre nós, nós precisaremos incluir a preocupação com o próximo, o cuidado com o próximo, o zelo também pela vida do próximo. Será preciso abrir espaço para que o próximo caiba em nossa vida, para que haja lugar para ele e para as suas necessidades na nossa vida. Às vezes, numa conversa, ouço alguém expressar a seguinte inquietação: gostaria de fazer algo concreto para ajudar as pessoas. Ou às vezes alguém me diz: pastor, eu sei que Deus me abençoou, Deus abençoou a minha família, eu reconheço isso, sou grato, mas sinto que eu estou fazendo pouco, que eu poderia fazer mais em favor das outras pessoas. De onde é que vem esse sentimento? Talvez esse seja o seu sentimento nesta manhã. De onde é que vem essa percepção? Não sei se você tem tido esse tipo de inquietação na sua vida, se isso tem passado pela sua mente e pelo seu coração. O que é que eu posso fazer para ajudar o próximo? Como é que nós lidamos com essa questão, com essa inquietação? Os rabinos gostavam e gostam, segundo a tradição judaica, de ensinar por meio de perguntas, fazendo perguntas para que o aluno, o discípulo, possa chegar às suas conclusões. Conta-se que um aluno de um rabino, incomodado com esse método, certa vez se dirigiu ao seu mestre e lhe perguntou: mestre, por que toda vez que eu faço uma pergunta, o senhor responde com outra pergunta? E o rabino respondeu: por que eu não deveria fazer isso? Jesus era um rabino, Jesus era um mestre, e Jesus também utilizou esse método. Ele respondeu a primeira pergunta do intérprete da lei com outra pergunta. E diante da segunda pergunta do intérprete da lei, Jesus também conta a história do bom samaritano, mas depois lança uma outra pergunta para aquele intérprete da lei. A nossa pergunta, o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas, ela é respondida no texto que nós lemos, na história que Jesus contou, e ela é respondida mostrando-nos como a nossa vida pode se tornar um sinal do reino de Deus. Jesus contou-nos essa história para lembrar-nos de todas as pessoas que estão ao nosso redor e sofrem. Jesus contou-nos essa história para que nós nos perguntássemos: qual tem sido a minha desculpa para não ajudar? Qual tem sido a minha desculpa para se desviar, para não passar ao lado daquele que precisa da minha ajuda? Jesus contou-nos essa história para lembrar-nos de todas as pessoas que nós encontramos ao longo da nossa jornada e pelas quais nós podemos fazer alguma coisa, pelas quais nós podemos oferecer algum tipo de ajuda. Aqueles que sofrem materialmente, mas também aqueles que sofrem emocionalmente, aqueles que sofrem espiritualmente, aquelas pessoas que de algum modo precisam de uma palavra de apoio, precisam de um ouvido, precisam de um abraço, precisam de alguma manifestação para que sejam ajudadas.
Jesus desejou que nós compreendêssemos que reino e igreja se encontram, em primeiro lugar. Reino e igreja se encontram quando há lugar para o próximo em nosso coração. Quando há lugar para o próximo em nosso coração. A história contada por Jesus diz que o sacerdote viu o homem ferido e literalmente mudou para o outro lado da estrada. O levita viu o homem ferido e imitou o sacerdote, também evitando o socorro, evitando o contato. O samaritano viu o homem ferido, diz o texto, compadeceu-se dele, ou seja, ele abriu espaço no seu coração para abrigar aquele homem. Antes de colocá-lo sobre o animal que levaria aquele homem até a hospedaria, o samaritano o colocou no seu próprio coração. O recebeu no seu coração. O carregou no seu próprio coração. Antes de abrigá-lo na hospedaria, ele abrigou aquele homem ferido no seu coração. Isso se chama compaixão, se chama misericórdia. Quem você tem abrigado no seu coração? Essa é uma boa pista para a pergunta: quem eu devo ajudar? Você deve ajudar aquela pessoa que você tem abrigado no seu coração. É essa pessoa que Deus colocou no seu caminho para que possa receber a sua ajuda. O mestre da lei, ele queria uma definição do próximo. Quem sabe uma definição geográfica, e Jesus lhe deu uma definição espiritual. Ou seja, próximo não é definido pela cor da pele, próximo não é definido pelo idioma, pelo endereço, pela religião. Próximo é aquele que pede abrigo no seu coração, é aquele que pede socorro no seu coração, é aquele que pede um lugar na sua vida, é aquele que pede a sua atenção. Mas Jesus quer que nós compreendamos também que reino e igreja se encontram quando há espaço para o próximo na nossa agenda. Na nossa agenda, isso mesmo. A maior razão do desencontro entre reino e igreja na vida de um cristão é a falta de tempo. Eu não tenho tempo. Pouco ou nada poderemos fazer em favor daqueles que precisam da nossa ajuda, sem que nós tenhamos algum espaço na nossa agenda para essas pessoas. Eu não estou falando apenas de voluntariado, ou seja, de separar um dia da semana, um dia do ano, um dia do mês, para que você faça o trabalho voluntário. Isso, sem dúvida, é importante. Mas também não estou falando apenas de algumas horas dedicadas ao serviço ao próximo. O que eu estou falando é da necessidade de que a nossa agenda esteja aberta para o próximo, para as suas urgências, para as suas necessidades. Hoje, um dos grandes atrativos da vida computadorizada é a nuvem, né? Tudo está na nuvem. Se você usa os aplicativos, você pode sincronizar a sua agenda do celular, do computador, do tablet, onde quer que ela esteja, e tudo que você jogar em um aplicativo, em um equipamento, vai estar sincronizado com os demais. Isso é uma maravilha. Mas, mais importante do que isso, é sincronizar a sua agenda, o seu coração com a vontade de Deus, com aqueles que Deus coloca no seu caminho, de tal modo que você não seja escravo dos seus compromissos, que você não seja escravo da sua agenda, mas que o seu coração e a sua agenda estejam abertos para o próximo e para a necessidade do próximo. Martinho Lutero fez a seguinte anotação sobre compromissos, sobre agenda, sobre urgência. O texto está na tela, você pode acompanhar. Em minha agenda existem 2 dias, dizia Lutero, hoje e aquele dia, ou seja, o dia do juízo. Cada dia deve ser vivido na presença de Deus. Cada encontro com o próximo deve ser vivido na presença de Deus. No que diz respeito à agenda, nós vivemos em 2 extremos perigosos. De um lado, a tirania da urgência, a escravidão
diante das urgências. De outro, um infeliz hábito que muitas vezes chega até nós, que é o da protelação, deixar para amanhã, deixar para depois, empurrar para diante. Cada dia deve ser vivido na presença de Deus, e cada dia vivido na presença de Deus será um dia no qual haverá espaço na nossa agenda para aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Em terceiro lugar, reino e igreja se encontram quando há espaço para o próximo no nosso orçamento. O samaritano abriu espaço no coração, abriu espaço na agenda, mas o samaritano abriu o seu bolso para ajudar o homem ferido. Na estrada ele ofereceu socorro imediato, fazendo ali os primeiros socorros, e depois levou o homem para a hospedaria. O versículo 35, que está na projeção, diz: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E veja a parte final: e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ontem estive na IPI de Paulo Silas, pregando no culto de emerência do reverendo Ício, 50 anos de ordenação pastoral, e chamou a minha atenção um quadro presente na sala do conselho. Nesse quadro estava escrito a palavra amor na vertical. E eles fizeram um acróstico que eu gravei, dizia: avaliar, primeira letra de amor. Segundo, missão, ou seja, o que precisa ser feito. Terceira, que tem a ver com o nosso assunto, orçamento, quanto é que vai custar. E depois, realização. Ajudar o próximo custa. Todo trabalho precisa de orçamento. O samaritano transformou o seu amor num orçamento. Se alguma coisa a mais gastar, eu te indenizarei, ou seja, eu assumirei os custos. Ele não cumprir a sua obrigação somente do socorro na estrada, mas ele levou o homem para a hospedaria e assegurou que ele tivesse condições de recuperar-se plenamente. O contraste é muito forte. O perito da lei queria saber quem era o próximo. Jesus conta uma história cujo herói é um samaritano que não está preocupado em limitar, em restringir o conceito de próximo, não está preocupado quanto ele irá gastar, mas está preocupado que aquele homem viva e que ele seja socorrido. Veja comigo esta afirmação, também na tela, que diz respeito ao orçamento. Se a religião de um homem não afeta a maneira como ele usa o dinheiro, a religião desse homem é vã. Portanto, amor, socorro ao próximo, reino de Deus, desembocam em orçamento, no modo como nós lidamos com o nosso dinheiro, como nós aplicamos os recursos que Deus confiou a nós. Não é a única maneira de avaliar o nosso compromisso com o próximo, mas pelo exame do nosso orçamento nós teremos uma ideia do lugar que o próximo ocupa na nossa vida, teremos algum tipo de indicativo. Impressiona-me que no final do diálogo, aquele perito na lei, aquele intérprete da lei, revelou tal dureza de coração, que diante da pergunta de Jesus, qual destes foi o próximo do homem que foi ferido, do homem que precisava de socorro, ele não teve capacidade de dizer o samaritano, mas ele respondeu de modo a se esquivar. Quando Jesus diz qual foi o próximo, ele diz o que usou de misericórdia, nem sequer menciona a palavra, o termo samaritano. Termino a nossa meditação. Reino e igreja se encontram e se desencontram no dia a dia. É no trabalho, é na casa, é na rua, que reino e igreja se encontram ou se desencontram. Você quer ser um sinal do reino de Deus no mundo? Você quer que a sua vida seja expressão do reino de Deus entre os homens, entre os seres humanos? É simples. Abra espaço para o próximo no seu coração.
Abra espaço para o próximo na sua agenda, abra espaço para o próximo no seu orçamento, e você sinalizará a presença do reino de Deus. Mas eu quero encerrar essa meditação fazendo uma sugestão prática para você, prática, para quando você sair daqui. Durante esta semana, fique atento, de um modo especial, a quem precisa da sua ajuda. Sintonize o seu coração nisso. Estabeleça, diga para si mesmo: eu vou prestar atenção em quem precisa da minha ajuda. Tenho certeza que você encontrará pelo menos uma pessoa que precisa da sua ajuda. Ore a Deus pedindo a orientação para agir. Qual é a melhor forma de ajudar essa pessoa? Busque saber que tipo de ajuda essa pessoa precisa, porque nem sempre é a ajuda que nós temos em mente. Lembre-se que dinheiro é importante, mas nem todas as coisas são resolvidas com dinheiro, e nem todas as necessidades se resumem a dinheiro. Por fim, lembre-se que reino e igreja se encontram quando você ama e quando você manifesta esse amor onde Deus o colocou. Reino e igreja se encontram não apenas quando você é um conhecedor da lei ou um conhecedor da Bíblia, como nós diríamos, mas sobretudo quando você é um perito em vida, quando você é apaixonado pela vida, quando você serve as pessoas que estão ao seu redor. Reino e igreja se encontram não somente sendo um perito no serviço do templo, na adoração, tendo prazer e satisfação no culto que você oferece a Deus, mas descobrindo que na estrada, à beira da estrada, no caminho, Deus nos dá a oportunidade também para que ofereçamos os nossos sacrifícios a Ele em adoração, como a história do samaritano nos inspira e nos mostra. Reino e igreja se encontram não sendo somente, quando nós não somos somente peritos no louvor, como eram os levitas, mas quando nós buscamos anunciar o reino com credibilidade, não somente por meio daquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos concretamente em favor das pessoas que estão ao nosso redor. Que reino e igreja estejam presentes na sua vida e que a sua vida seja um sinal da presença de Deus, onde quer que Deus o colocar, seja qual for a estrada pela qual você passar. Amém.